Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Desde que eu comecei a estudar desenho e pintura, eu sempre me questionei e sofri bastante com o preço que é cobrado dos materiais. E a resposta de por que o material é caro aqui no Brasil é simples. Cada R$ 100 que você gasta em material, aproximadamente R$ 50 vão para o governo. Eu sei que pode parecer que eu vou fazer um discurso meio bunda, assim, desses, né? Ah, o governo malvado rouba os nossos trocados, nós, pobres ricos, que temos dinheiro para comprar material, ficamos dando tanto pro governo. Mas tenha um pouquinho de paciência que eu vou fazer um raciocínio, é, porque eu considero que esse dinheiro, ele causa um ciclo de devastação que ele vai se desdobrando, desdobrando, e é muito triste no fim das contas. Porque, assim, quando você está aprendendo desenho, o problema do dinheiro relativamente é simples. Você usa o material básico ali, lápis, papel, às vezes nanquim, alguma coisa assim, e tudo isso é barato, é assim, é comum, é de uso comum, vamos assim dizer. Mas quando você transita para uma arte mais específica, sei lá, você vai para pintura, isso muda muito de figura. A maior parte dos materiais de qualidade, eles são importados. Você não tem nem todos os tipos de pincel tem produção nacional. Papel para aquarela, por exemplo, assim, é só importado. E são por preços obscenos. E assim, mesmo quando você tem dinheiro, não é tão fácil de encontrar assim. Só para dar um exemplo, no momento, as principais marcas de papel de alta qualidade, como Arches, o Fabriano, o Saunders, eles estão indisponíveis nas lojas por questões de mudança de representante ou de sazonalidade de importação. Aliás, né, a facilidade de encontrar alguma coisa é um outro ponto, né? São pouquíssimas as lojas especializadas em material artístico no Brasil. Na verdade, o número é quase irrisível, né? E por que tudo isso? Tudo volta num ciclo infinito que é, é devastador. É muito triste, é muito. Ele se retroalimenta e ele só piora. A gente não tem uma produção nacional consolidada de materiais de primeira linha. Então, precisa importar. Para importar, os produtos são taxados de cara, com imposto de importação de 60% do valor. Daí, esse valor, esse 60%, em cima dele, quando você compõe ali o valor final da mercadoria, você vai cobrar 18% de ICMS em cima do valor que o consumidor paga. Então, ele já salta aí fácil pela composição para uns 80%. Mais imposto de renda, mais isso, mais aquilo. É muito cruel. Então, assim, você pega um material que já é caro fora do Brasil. Assim, para os nossos padrões, um material feito aí, sei lá, na Alemanha ou na Inglaterra, ele é razoavelmente barato para quem mora lá, porque as pessoas lá têm um padrão de renda maior. Mas para nós esse material ele já começa um pouco caro. Daí você joga todos esses impostos e ele fica insanamente caro. E daí, se você tem um produto tão caro, para você ser um lojista, você precisa investir um capital imenso para montar esse estoque. Porque um estoque de uma loja de arte custa uma fortuna. Literalmente custa uma fortuna. E provavelmente esse estoque ele não te gera uma renda tão certeira e tão direta como vários outros investimentos você poderia ter feito com esse dinheiro. Mas sei lá, você resolveu assumir esse risco, comprou estoque, pegou um espaço enorme, bem localizado, funcionários mais ou menos especializados. Daí você tem uma série de custos fixos que vão ali, só aumentando, aumentando, aumentando. E tudo isso vai sendo repassado no preço. E além de tudo tem que sobrar um espacinho para o cara ter um lucro, né? Porque ele investiu um dinheiro gigante, ele tem direito de ter um lucro. E daí nisso você chega num produto muito caro. E você se encontra com outro problema, o mercado consumidor. Se o produto é caro, o artista ele só pode ser alguém que tem uma faixa de renda alta. Ou seja, o público vira um nicho dentro de um nicho.
que são as pessoas que têm uma renda razoável e que se interessam por artes. Óbvio, assim, sempre vai ter aquela exceção daquele cara guerreiro, batalhador, que foi lá, não tinha dinheiro, e foi trabalhando, e foi comprando, e foi melhorando, blá blá. Mas assim, não era pra ser tão sofrido, mesmo pra esse cara. Porque essa limitação do público, ela causa um problema econômico e social. O problema social é que torna a arte excludente. Uma pessoa de baixa renda, que já não tem a tendência a se interessar por arte, por fatores educacionais, familiares e tudo mais, passa simplesmente a não ter acesso aos materiais, nem se ela tiver interesse, porque o preço é proibitivo. E com isso você fecha ainda mais o mercado consumidor. Você não forma novos artistas, você vai elitizando mais e mais e mais e mais, e se você tem menos consumidor, as lojas importam menos e os custos sobem. E daí a loja tem que cobrar mais e sobe mais um degrau nessa escalada de preços e enfim. Lá nos anos 80, o artista Iberê Camargo, ele já fez diversos protestos contra os impostos sobre a importação de materiais. Uma das falas que se atribui a ele é que assim, o alto preço faz com que o artista se sinta obrigado a fazer uma obra-prima toda vez que ele usa o material. E isso é uma pressão gigante. Porque o preço, ele impede a experimentação, ele impede o estudo. Ele, acima de tudo, ele impede a arte como um meio de diversão. Ora, se a gente já tem uma isenção de impostos para os livros, para materiais educativos, por que não se tratar por que você trata o material artístico como uma coisa supérflua? E de material artístico eu não estou falando só de pintura, que é o que me toca, vamos assim dizer. Eu estou falando de instrumento musical, por exemplo, que também tem vários importados. Todo esse tipo de material, ele deveria ser isento dos mesmos impostos que os livros, porque eles são uma fonte de formação e de cultura, tanto quanto o livro. O estudo do artista é, assim, pela experimentação, é pelo teste, é pelo erro, e ele precisa ter essa liberdade de errar. Eu sei que o Brasil é esse país que não tem saneamento básico, que não tem médico, que não tem assim um mínimo para você viver. Mas a arte, ela tem que ser vista como algo tão básico quanto a educação. E tem que ter o seu acesso facilitado. Sabe, tributa grande fortuna, tributa carro de luxo, apartamento milionário, rouba menos. Mas deixa ali o material em paz. Incentiva o uso nas escolas, abra essa porta. Pode parecer uma besteira, sabe? Pode parecer uma utopia, pode parecer que só vai favorecer uma elite que vai pagar menos, mas na real é parte de um processo. Porque assim, quem tem muito dinheiro não se importa com quanto está pagando hoje no Brasil. E muitas vezes quem tem muito dinheiro já só nega esse imposto de importação porque acha que é super mais barato viajar para a França cada 6 meses e comprar o material lá. E eles podem viajar para a França cada 6 meses e comprar lá e não pagar todos esses impostos. Então, no primeiro momento, o corte de impostos ele facilita a vida daquele artista que tem menos dinheiro. Ou aquele cara que está sendo limitado, trabalhando com muito esforço com material ruim. E esse cara é o que está mais próximo da realidade da média do brasileiro. E ele vai propagar que o material não está mais tão caro. E aos poucos você vai tendo uma expansão e você inverte esse ciclo. É óbvio, assim, o Brasil ele é um país embrutecedor. E um ciclo desses que passa pelo estigma da arte ser coisa de rico, demora assim gerações para mudar. Mas você precisa começar em algum lugar. E o único elemento da cadeia que tem todas as cartas na mão é o governo. O governo simplesmente tem que mudar a lógica. Tem que parar de tratar a arte como o maior dos luxos e passar a tratar ela como uma coisa educativa. Esse imposto, ele claramente não está favorecendo a produção nacional, porque a matéria-prima de várias das etapas da produção também é importada. Essa arrecadação não está salvando o Brasil, muito pelo contrário, assim, se a gente considerar o volume irrisório de material que a gente consome hoje em dia, e esse ciclo histórico de decréscimo de artistas, a perda da arrecadação é insignificante, é quase uma migalha perto do tanto que o time do Temer rouba todos os dias. Sabe,
Eu sei, eu sempre sou o primeiro a falar que a gente precisa primeiro de saneamento básico, de educação, de alimentação. Mas, sinceramente, a vida não é só isso. A gente não é esse bando de animal que come ração. A gente não é um gado feito só para trabalhar, cada dia mais bruto, cada dia mais insensível. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de formar engenheiros, encanadores, pedreiros, sabe? Pelo contrário, o material barato não é para o artista profissional. Porque o artista profissional, ele já embute no preço dele esse custo. O material mais barato é porque o trabalhador, a pessoa normal, tem a opção de chegar em casa e pintar um quadro, sei lá, tocar um oboé ou qualquer instrumento que faz ele feliz. Mas aí você fala, mas esse cara não precisa de um material de primeira qualidade para estudar ou para ser amador. Ele pode usar aquela tinta ali, vagabunda, que você compra na banca, sei lá. Mas aí tem uma questão muito curiosa. É mais fácil um artista profissional se virar com material ruim do que um amador. Porque o iniciante, ele já tem toda a dificuldade dele, técnica, pela falta de técnica para lidar. Então ele precisa tirar tudo que dificulta no caminho. E o material bom, ele é bom porque ele facilita o trabalho. E não é porque você é iniciante ou amador que você não tem direito a um bom resultado. Sabe, no fim, o que eu quero dizer é muito simples. A arte não pode ser luxo. Ela tem que ser parte da vida. Ainda mais nessa época sombria que a gente vive, que tudo é feito para destroçar toda e qualquer poética que a gente ainda tinha. Abrir a mão de um pouco desses impostos é pensar no futuro melhor. Futuro onde a gente não é gado e a gente tem interesses maior do que só sobreviver. Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Aí no fundo eu pintei uma aquarela, que eu paguei caro pelo papel e paguei caro pela tinta. E felizmente eu posso e eu gostaria que muitas outras pessoas pudessem. Porque você vê que não é uma questão só de técnica, eu sou muito limitado tecnicamente. E eu acho que isso é uma coisa que me traz muito prazer. Eu não penso isso exatamente como uma profissão, sei lá. Eu penso como uma coisa que dá prazer para as pessoas. E eu queria que as pessoas que sentissem prazer com isso tivessem essa mesma oportunidade que eu. É isso. Obrigado aí por ouvir. Curta, compartilha, comenta. Eu gosto quando o pessoal comenta, adoro quando o pessoal comenta. Tem a versão desse texto lá no site. E até mais.